irmão, minha irmã. Estamos aqui no programa Palavra Viva, aqui direto dos estúdios da Missão Maria de Nazaré, para levar a palavra de Deus até a sua casa, até o seu coração. Vamos iniciar então o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 10, nos versículos 1 até o versículo 8. Mateus 10, de 1 a 8. E diz assim a palavra: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, e diante das ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nós estamos aqui no capítulo 10 de Mateus, nesse momento em que o Jesus ele elege, escolhe os apóstolos e os envia em missão. Bom, o começo do Evangelho diz que Jesus então escolheu 12. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, por que 12? 12 porque Jesus aqui estabelece uma nova aliança. Né? É interessante falarmos disso, porque recentemente em uma formação falava sobre essa questão da aliança de Deus com o seu povo. E é interessante para nós entendermos por que Jesus chegou para estabelecer essa nova aliança e porque trouxe 12 apóstolos, os seus escolhidos, para junto de si. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus não muda de ideia. E o plano original de Deus, a ideia inicial de Deus ao criar o ser humano, é estabelecer um povo da qual ele pudesse ter uma aliança, uma comunhão. E nós lemos no começo da Bíblia, no livro do Gênesis, que a primeira aliança foi a aliança que Deus fez com Adão. Porém, Adão e Eva, os primeiros humanos, os primeiros pais da humanidade, eles falharam nessa aliança. Eles, de alguma forma, se revoltaram contra Deus e decidiram romper a aliança. Porque toda aliança requer condições, requer o cumprimento de preceitos. E o preceito era, olha, aproveitem desse mundo, do paraíso, porém daquela árvore não há como. Ou seja, há um pressuposto de obediência que foi ferido, que foi rompido. E então, a partir desse momento, Deus, e o movimento sempre de Deus, para reestabelecer a aliança. Então, esse segundo movimento foi com Noé, aquele dilúvio. Deus então estabelece uma promessa, diz que nunca mais haverá um outro dilúvio, e sela a aliança com aquele arco-íris, né? Então Noé e sua família são salvos, e dali então recomeça com que há um novo começo para o povo de Deus, né? Mas ali foi como que se regenerasse a aliança, mas ainda não no âmbito da fé. Era necessário uma aliança de fé, e essa aliança de fé foi feita com Abraão e a sua posteridade. Então nós temos Abraão, nós temos Isaac, e nós temos Jacó, os patriarcas. E essa aliança com os patriarcas, e por isso nós dizemos que nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os nossos pais da fé.
esses três, né, eles estabelecem então uma base fundamental, como um fundamento de fato, né, para aquilo que Deus pretende edificar enquanto colunas para estabelecer então a sua casa, o seu povo. E essas colunas foram os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Depois, né, o Jacó muda de nome para Israel e se torna de fato as 12 tribos de Israel. Então tem toda a narrativa histórica dessa situação, mas o povo se torna então, depois esse povo, né, depois de alguns séculos, se torna então escravo no Egito e é necessário um movimento de libertação, que foi a aliança que Deus fez com Moisés. E não só uma promessa de libertação, só que a promessa de libertação também estabeleceu condições, as condições eram o cumprimento da lei. Porque o povo estava ali sem muita direção, caminhando, visando a terra prometida, mas precisavam ser ordenados. E esta ordem se deu pela lei, a lei que o próprio Deus colocou por meio de Moisés e o seu povo. Então, ali a aliança de Deus com Moisés. E depois, podemos dizer ali, seria a primeira com Abraão, com Adão, depois a segunda com Noé, a terceira com os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, a quarta com Moisés, a quinta aliança com o povo. Então Deus estabelece uma aliança com o povo de Deus, com o povo dele, ali nas terras de Canaã, e passam ali juízes, há batalhas que o povo enfrenta, vai vencendo, vai caminhando, até que há um momento em que o povo pede um rei. Né? Deus governava sobre o povo, mas o povo pede um rei. E aí vem Saul, né? Mas depois Deus então eleva Davi, que esse sim é o rei, né, é o homem segundo o coração de Deus. Né? Davi, então, governa durante 40 anos sobre o povo, e esse governo de Davi, o reinado de Davi, há uma promessa, né? Há uma aliança feita com Davi de que o Salvador, o verdadeiro rei, viria da linhagem de Davi, né? O rei segundo o coração de Deus. Então, depois de Davi, aí então a sétima aliança, a perfeita aliança, que é a aliança, a nova aliança, né? Que é a aliança de Cristo. O próprio Cristo diz na última ceia, o santo, eis o meu sangue, quando ele leva o cálice com vinho, eis o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, onde que Deus estabelece, Jesus estabelece a nova aliança, é na cruz, né? Inclusive com o seu lado aberto, o sangue que vai verter, que vai ser jorrado ali do seu lado aberto, é de onde nasce, inclusive, a igreja. Da mesma forma que do lado aberto de Adão, da costela de Adão, nasce Eva, né? Sua companheira, nasce a igreja, companheira de Cristo, a esposa de Cristo, do seu lado aberto. Ou seja, Deus não muda de ideia. Né? Mas aqui ele estabelece uma nova aliança. São Paulo vai dizer que Jesus é um novo Adão, justamente porque aquela primeira aliança é restaurada em Cristo, mas é uma aliança totalmente superabundante, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é isso? Vai dizer a palavra. Por quê? Porque a felicidade que Deus tinha para Adão no paraíso era uma felicidade humana. Até onde o homem pode ser feliz, ali era no paraíso. Porém, a felicidade em Cristo é a felicidade divina. A felicidade do próprio Deus, é uma comunhão eterna com Ele. Esse é o propósito, o desejo, a aliança que Deus quer com o seu povo. Né? Por que eu estou dizendo tudo isso para falar dos 12? Porque depois, em Cristo, Jesus então estabelece essa nova aliança, a sua igreja. E aí, para fundar a sua igreja, ele então traz 12 consigo. Lembrando daqueles 12, dos 12 filhos de Jacó. E os 12 que ele traz consigo são Simão, que em todos os evangelhos, em todos os 4 evangelhos que é narrado, quais o nome dos 12 apóstolos, Simão, Pedro, sempre vem primeiro. Pedro sempre é o primeiro a ser citado. Né? Depois aqui, em Mateus, depois vem André, que é o seu irmão. Mas em outras passagens, depois de Pedro vem João e Tiago, e depois vem André. Mas esses 4 sempre aparecem primeiro. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, e aí agora como que combinados. Na verdade, Mateus coloca dessa forma, né? Como que combinados. Então, Filipe e Bartolomeu. E por que Filipe e Bartolomeu aparecem juntos? Porque eram os discípulos de João Batista. Né? Tomé e Mateus aqui o publicano, ele mesmo, né? Ele está escrevendo o evangelho, ele mesmo diz, olha,
O publicano é aquele que era um cobrador de impostos, um pecador. E Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, que é o Tiago menor, né? Filho de Alfeu e Tadeu. Simão o cananeu, ou Zelota, né? Em outro evangelho diz o Zelota, que é daquela, né, como que daquela linhagem ali do povo judeu, dos mais radicais, os zelosos. E sempre colocado como último, né, que é Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, Judas Iscariotes, ele é apontado sempre como o traidor, né? Então, os 12 estão aqui postos. Né, o Evangelho continua dizendo, esses são os 12 que Jesus enviou em missão. Então, ele elege dos 72 os 12 e os envia em missão. E aí ele dá algumas recomendações. Olha, não ireis ao meio dos gentios, nem entreis na Samaria. Ou seja, primeiro, os apóstolos devem ir às ovelhas desgarradas, né, do povo de Israel. Primeiro, então, resgatar os seus, os eleitos. E anunciando o reino, que o reino dos céus está próximo. Essa é a boa notícia do Evangelho. O reino dos céus está próximo. Jesus veio para nos anunciar o reino. Isso é muito importante. Então não é simplesmente uma vida boa nesse mundo, mas a vida eterna. É isso que Jesus veio nos anunciar, né? E aqui diz, olha, mas enquanto o reino eterno não vem, cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulsai os demônios. O que recebe de graça, dê de graça. São as recomendações de Jesus para os seus apóstolos. De fazei o bem, praticai o bem com o povo sofrido. Então, a eleição dos 12 apóstolos é de fato uma continuidade da aliança, do movimento da graça de Deus com o seu povo. Deus quer restabelecer a sua aliança com todos e com cada um de nós. Tá? Nós vamos falar melhor sobre isso. Eu falei aqui de um modo geral, uma visão panorâmica da história da salvação, mas depois nós vamos entender essa realidade na vida de cada um de nós. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. O evangelho de hoje, o evangelho desse dia é sobre os 12 apóstolos de Cristo, né? A escolha e o envio dos 12 apóstolos, assim está no evangelho de Mateus. Eu falava sobre a história da salvação, da aliança de Deus com o seu povo, né? Mas agora nós precisamos entender esta dinâmica não na perspectiva da aliança, né, que é essa comunhão. Por isso João Paulo II diz que Deus quer casar conosco. Deus quer uma união eterna conosco, uma comunhão eterna. Por isso nós falamos das núpcias do Cordeiro em Apocalipse, né, porque esse é o casamento de Cristo com a sua igreja. Somos cada um de nós.
Mas é importante entendermos que a história da salvação, ela também traz consigo algumas transições, alguns movimentos de transição entre um povo, ou melhor, entre um período e outro. Por exemplo, depois do que aconteceu do pecado, né, de Adão e Eva, depois do período dos nossos primeiros pais, né, podemos dizer, da realidade do paraíso, né, nós temos Noé enquanto transição. Então, ali houve a situação do pecado, paraíso, e há uma transição que é Noé. Noé estabelece uma transição entre aquela realidade do pecado e uma purificação que o povo precisava passar, a humanidade precisava passar, até chegar em quem? Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, eu falava. Depois dos patriarcas, né, temos 12 filhos, etc, etc, mas que também, né, de alguma forma estão ligados a essa linha patriarcal. Nós temos Moisés. Moisés estabelece uma transição, a passagem da escravidão do povo no Egito até a Terra Prometida. Essa transição é vivida por Moisés. Moisés, da mesma forma que há uma transição de purificação feita por Noé, há uma transição com Moisés. Até chegar, depois tem Josué, até a Terra Prometida, até chegar aos juízes. Então houve o período, o tempo dos patriarcas, houve uma transição, e agora o tempo dos juízes. Entre os principais juízes nós temos Débora, nós temos Gideão, nós temos Sansão, e esses juízes sobre o povo dão lugar a uma outra transição. O último dos juízes, que também era profeta, Samuel. Samuel, então, ele faz a transição do tempo dos juízes para o dos reis. Não é? Então, nós tivemos, então, os patriarcas, uma transição para os juízes. Dos juízes, agora, uma transição para o tempo dos reis. E os reis, nós temos Saul, depois nós temos Davi e nós temos Salomão, certo? Então, Salomão, esse último rei aqui, nós temos, então, uma transição para o período dos profetas. E aí nós temos vários, inúmeros profetas, né? Mas eu posso dizer, talvez, o profeta que faz essa transição, inclusive ele está escrito no livro dos reis, né? É Elias. Elias, ele é um profeta diferenciado, né? Não é escrito, não escreveu nada, mas muito foi escrito sobre ele, e a ponto de dizer que ele foi arrebatado aos céus. Então ele traz, de fato, ele aparece ali na transfiguração de Jesus, né? De um lado Moisés, de outro Elias, né? Representando a lei e os profetas. Então ele representa esse profetismo, né? Ungido, depois a sequência em Eliseu e nos demais. Então nós temos essa transição que é Elias. Elias estabelece essa transição. Depois nós temos os profetas, são vários, mas os principais nós temos Isaías, nós temos Ezequiel e Daniel. Depois desses profetas, aí nós temos o último dos profetas, que faz uma transição também, né? que é São João Batista. São João Batista faz uma transição até o período digamos, de Deus, né? Então houve o período dos patriarcas, uma transição. O período dos juízes, uma transição. Houve o período dos reis, uma transição. O período dos profetas, e agora o período do próprio Deus. Tudo isso foi preparado, foi ser preparado, né, entre os patriarcas, os juízes, os reis e os profetas, até a chegada de Cristo. Veja, Cristo aqui, né, ele que estabelece de fato essa aliança. E aqui há uma transição também, né, até chegar a mim e a você, que é a igreja. Né? A igreja, enquanto instituição, enquanto fundação, né, ela faz uma transição entre cada um de nós. Né? Eu poderia já dizer assim, todo o meu ser. Né? E aí é uma passagem que eu gosto muito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que todo o vosso ser seja irrepreensível, todo o vosso ser espiritual e corpo seja irrepreensível para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a segunda vinda é, de fato, então, a consumação, a transição final
para a eternidade. Então a igreja ela colabora para essa transição, até que eu mesmo possa viver esse caminho para a eternidade, né? Então é muito interessante, né, essa visão dessa transição, desse caminho, dessa caminhada na história da salvação, né? Porque ela nos ensina que Deus sempre buscou um movimento, e todo esse movimento faz sentido, é um movimento de ir até o povo, né? De ir até o resgate da humanidade. Nós temos os patriarcas, os juízes, nós temos os reis e nós temos os profetas, né? Então, de fato, é esse movimento da história da salvação que culmina em Jesus. E de Jesus, a igreja enquanto transição para que eu e você possamos alcançar a vida eterna, né? Então, os 12 apóstolos, eles ocupam essa cadeira, nesse lugar das 12 tribos de Israel. Ou seja, se houve uma primeira aliança com o povo de Israel, agora nós temos uma nova aliança que é a igreja. A igreja é o povo de Deus também. Aqui, no primeiro momento, era um povo restrito a um lugar geográfico, né? Agora, a igreja ela é universal. Olha que interessante. Então, aqui, embora haja semelhanças, né, há diferenças. Há uma certa plenitude. Jesus mesmo diz, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas eu vim para levá-los à plenitude, à perfeição. Então, se antes o povo de Deus se limitava a um punhado de gente, hoje o povo de Deus é toda a igreja universal, por isso católica, né? Porém, a nossa igreja ela é católica, mas ela também é apostólica. Como assim apostólica? Pensa, hoje nós temos o nosso bispo aqui em Divinópolis, Dom José Carlos. Dom José Carlos foi ordenado, né, bispo por outro bispo. E esse, por sua vez, por outro bispo. E esse por outro bispo, e outro bispo, e outro bispo. Ou seja, se voltarmos, né, retrocedermos a cada episódio desse, em que um bispo, né, ungiu outro bispo, nós chegaremos até os 12, os primeiros bispos, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos ungiram outros para sucedê-los. E essa sucessão apostólica é que faz com que a nossa igreja seja apostólica, ou seja, ela se segue de forma ininterrupta desde os tempos dos apóstolos, desses escolhidos pelo próprio Cristo. Por isso dizemos que a nossa igreja é a igreja de Jesus. E também romana. Por que romana? Porque Paulo e Pedro, as duas colunas da nossa igreja, morreram em Roma, né? Se nós pegarmos o livro do Atos dos Apóstolos, ele pode ser tranquilamente dividido entre Atos de Pedro e Atos de Paulo. Se nós pegarmos os evangelhos, né, os 4 evangelhos, houveram 2 testemunhas oculares. Mateus, que nós estamos lendo aqui, que deu uma narrativa mais histórica, mais literal dos fatos ocorridos na vida de Jesus. E nós temos João, que faz que dá uma narrativa mais espiritual, né, diferente. Então, então as duas são 2 testemunhas oculares que apresentam uma visão da história de Cristo, né, da vida de Cristo, de formas diferentes, por isso complementares. Porém, Marcos e Lucas, eles de alguma forma, embora foram eles que escreveram os evangelhos, eles representam Pedro e Paulo. Marcos porque era como que secretário de Pedro, e por isso redigiu suas pregações. E Lucas, que também fez uma longa pesquisa, mas que conviveu muito com Paulo até o fim da sua vida. Ou seja, podemos dizer sem hesitar que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, e o evangelho de Lucas é o evangelho de Paulo. Portanto, Paulo e Pedro são essas 2 colunas, e os 2 que terminaram a sua missão, né, falando de Cristo, derramaram seu sangue em Roma. E por isso ali é a sede da igreja, o local, digamos, onde de lá parte, né? A partir dali, desde Pedro, embora com algumas situações ao longo da história da igreja, mas sempre voltando e se estabelecendo em Roma, né? Inclusive um livro muito bom daquele pregador Scott Hahn, aquele professor,
todos os caminhos levam a Roma, porque de fato de Roma é que está o coração da nossa igreja. Então por isso a nossa igreja é católica, apostólica e romana, né? E isso tem muito a ver com o que nós acabamos de ler. E por isso a igreja precisa continuar anunciando o reino. Essa é a grande missão da igreja. Anunciar o reino a todas as criaturas, a todas as pessoas, né? Anunciar o reino de Deus, expulsar os demônios, purificar os leprosos, curar os doentes, né? Ou seja, ensinar a verdade e cuidar do povo sofrido, né? Ensinar com verdade e cuidar com amor. Essa é a missão da igreja. E por isso nós precisamos, como igreja, vivermos o que Cristo nos ensina, cumprirmos o que Ele nos ordena, para um dia, com Ele, vivermos eternamente no céu. Vou fazer uma breve oração para terminarmos, então, o nosso programa, pedindo a Maria, Mãe da Igreja, que nos abençoe e nos proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.